Boa noite! Campanha do Novembro Azul faz alerta importante sobre a saúde do homem. 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata ao longo da sua vida, então é muito importante a gente estar orientado quanto a essa patologia que infelizmente ainda mata muito na nossa população brasileira, apesar dos avanços dos tratamentos hoje em dia. Município libera apresentações de músicos e artistas em estabelecimentos privados. Uma retomada gradual, mantendo todos os protocolos de segurança que são instaurados, vamos dizer assim, pelas nossas autoridades, né? Então, são horários reduzidos, o tempo de show é reduzido. Saiba como funciona o Pix, novo sistema de pagamento instantâneo que começa a operar neste mês. Ele vai funcionar diferente do DOC da TED. O Pix vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive no feriado. E o mais importante, a transferência ela ocorre, aí o Banco Central estima que seja em torno de 10 segundos. A partir de agora, no canal da comunidade. Como já acontece todos os anos, o mês de novembro é integralmente dedicado para reforçar a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata, mais comum entre os homens. O oncologista clínico Alex Seidel faz um alerta sobre a necessidade do diagnóstico precoce. São esperados cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata no ano de 2020 no Brasil. Daí a importância de campanhas como essa, então, para conscientizar sempre a população para tentar o diagnóstico mais precoce possível, visando sempre a cura. Quanto antes o meu diagnóstico é realizado, a chance de cura pode chegar até 90%. Também o homem ele é um pouco mais resistente a procurar um profissional de saúde. Existem vários estudos mostrando que o homem ele vive cerca de 7 anos a menos que as mulheres devido a essa dificuldade então de procurar profissionais e realizar exames preventivos, enfim, de cuidar da sua saúde. Para saber desse impacto, então, na nossa saúde, existem alguns dados, algumas estatísticas mostrando que a cada 38 minutos no Brasil ocorre uma morte relacionada ao câncer de próstata. Cerca de 50% dos homens nunca consultaram com um urologista. Então, campanhas como o Novembro Azul visam então melhorar esses números, né? Porque infelizmente ocorre um déficit muito grande quando a gente fala de câncer de próstata no Brasil. Existem alguns fatores de risco principais, então, que a população tem que estar bem orientada, principalmente se você tem histórico familiar em parente de primeiro grau, seja tio, pai, irmão, então com câncer de próstata você tem um fator de risco um pouco maior, de desenvolver o câncer de próstata, obesidade, sobrepeso, uma alimentação inadequada também, o tabagismo e alto consumo de álcool, então também são outros fatores de riscos principais relacionados ao câncer de próstata. Também já existem vários estudos mostrando que homens negros têm uma tendência, um risco um pouco maior se comparado às outras raças, então de desenvolver o câncer de próstata também. Na maioria das vezes o câncer de próstata ele não dá muitos sintomas no início, no estágio inicial da doença, né? Então por isso existem os exames preventivos, principalmente a partir dos 45 anos de idade, se você tem histórico familiar ou fatores de risco, ou a partir dos 50 anos de idade sem fatores de risco e sem histórico familiar, hoje já é orientado a fazer então o toque retal, e no consultório também a gente já está orientando a realização do exame de sangue do PSA. Sempre lembrando que o diagnóstico de câncer a gente só tem depois de confirmado com biópsia, então o toque retal e o PSA eles vão direcionar aquele paciente que tem então um alto risco para daí avaliar se tem necessidade de fazer algum exame de imagem a mais e depois posteriormente fazer a biópsia se necessário. Falando então um pouco de sintomas relacionados ao câncer de próstata, sempre lembrar que os sintomas, ele na maioria das vezes, 95% das vezes, ocorrem já em estágios mais avançados da doença e são principalmente dor para urinar, vontade de urinar várias vezes, então uma frequência
frequência muito aumentada de urinar e às vezes em pequena quantidade, sangramento na urina também, dor óssea, enfim, impotência sexual. Esses seriam os principais sintomas, então, relacionados ao câncer de próstata, sempre lembrando, então, que isso ocorre mais nos estágios avançados. Então, é muito importante realizar exames de prevenção, aqueles que eu já falei, de PSA e de toque retal, então, para tentar fazer diagnóstico onde não iniciou sintoma, onde a cura chega a cerca de 90% das vezes. Então, salientando novamente sobre a campanha do Novembro Azul, visando então a população, a orientação à população sobre o câncer de próstata. Também outro dado importante a ser salientado é que 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata ao longo da sua vida. Então é muito importante a gente estar orientado quanto a essa patologia que infelizmente ainda mata muito na nossa população brasileira, apesar dos avanços dos tratamentos hoje em dia. O tratamento do câncer de próstata ele vem avançando muito durante cada dia. Enfim, as chances de possibilidade de cura vão aumentando também, mas ainda a gente está muito relacionado ao tempo de diagnóstico. Isso é o mais importante em praticamente todos os tipos de câncer, né? Quanto antes eu conseguir fazer meu diagnóstico, a cura vai ser sempre maior, independente do tipo de câncer e principalmente do câncer de próstata. A Prefeitura acatou um pedido para que os músicos profissionais possam retomar as atividades na área de cultura e eventos. A solicitação partiu do cantor Mike Romani, que explicou as dificuldades financeiras enfrentadas pela categoria desde o início da pandemia. Desta forma, estão autorizadas apresentações artísticas e musicais em estabelecimentos privados. Acompanhe as informações. Nesses 8 meses que nós passamos reclusos, sem trabalhar, muita gente perdeu o pouco que tinha, muita gente deixou de conquistar muita coisa, né? E nós procuramos os nossos direitos, fomos atrás das autoridades, né? Eu particularmente fui atrás das autoridades e questionei algumas situações que estavam acontecendo e que estavam um pouco, não estavam em conformidades, assim, por assim dizer, vamos colocar dessa maneira, né? Então, pessoal, estamos tendo uma retomada gradativa, uma retomada gradual, mantendo todos os protocolos de segurança que são instaurados, vamos dizer assim, pelas nossas autoridades, né? Então, são horários reduzidos, o tempo de show é reduzido, a quantia de músicos também que podem tocar, que podem se apresentar, também são reduzidos, né? Temos mais um detalhe importante, que as casas que podem contratar esses músicos são casas que já atuavam nesse modelo, vamos dizer assim, né? Já atuavam com um modelo de ser restaurante e ter uma voz violão, ser restaurante e ter uma dupla ali tocando, né? Lembrando que o retorno dos músicos é para que os músicos tenham uma renda e não para que essas casas obtenham um maior público através desse retorno dos músicos. Pessoal, gostaria de lembrar a todos vocês que a profissão de músico é uma profissão muito importante, uma profissão que a gente precisa se dedicar muito para que ela aconteça. É um trabalho de formiguinha, cada dia construindo, né? E então a gente conta sempre com o apoio do nosso público local, das pessoas que conhecem a gente, né? Dos telespectadores da TV Câmara, que é uma televisão que sempre dá espaço para os músicos, para as pessoas aqui da região de Passo Fundo. E mais, eu gostaria de agradecer por mais uma vez esse espaço, estar aqui falando sobre a música e sobre a nossa retomada gradual. A retomada, como a gente espera que vai acontecer mesmo, a gente ainda não sabe, né? Depende de muitos fatores, depende de vacinas, depende de vários protocolos aí que nós estamos atrás. Pessoal, muito obrigado. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Mike Romani, é só acessar todas as redes sociais, @Mike Romani, como está escrito aqui, MAYKE. Acessa lá e conhece mais um pouco sobre o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal, e até mais. E depois do intervalo, a gente explica como funciona o Pix, um novo sistema de pagamento que começa a operar em 16 de novembro.
Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. O Jornal da Câmara exibe agora um vídeo sobre o funcionamento do Pix. A partir do dia 16 de novembro, o novo sistema de pagamento estará disponível para o público e todas as instituições financeiras. Quem traz os esclarecimentos é Magnus Tailhamer, gerente regional de desenvolvimento da cooperativa Sicredi. Funcionamento do Pix. Os pagamentos e as transferências são instantâneas. Essa ferramenta, de um primeiro momento, ela não vai substituir a TED e os DOC, sim, é mais uma ferramenta disponível para fazer transferências de recursos para uma conta de uma instituição financeira para outra. Como é que ele funciona? Ele vai funcionar, diferente do DOC e da TED, o Pix vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive no feriado. E o mais importante, a transferência ela ocorre, aí o Banco Central estima que seja em torno de 10 segundos. Então vai facilitar muito a vida de todos nós brasileiros. Forma de cadastro. Pode ser feito em qualquer instituição financeira. Para se cadastrar no Pix, o cliente ou o associado é necessário acessar o aplicativo da sua instituição financeira, ir até o ícone lá do Pix e fazer o cadastramento. Importante ressaltar que não é um aplicativo diferente, não, é o aplicativo da instituição financeira. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muitas fraudes em relação a isso. É um serviço novo que foi disponibilizado agora. O cadastro foi disponibilizado agora, porque ele vai entrar mesmo em vigor no dia 16 de novembro e que vai facilitar o nosso modelo, o nosso modo de pagar e de receber recursos. Chave de acesso necessária para a liberação do serviço. Esse cadastramento que eu falei anteriormente, que se faz lá no aplicativo da instituição financeira, nós temos um apelido de chave. O próprio Banco Central deu esse apelido de chave. E o que muda em relação à TED, além dos horários diferenciados, além da rapidez na transferência? Eu não preciso mais fornecer todos aqueles dados para mim receber um recurso, que é o quê? O número do banco, o número da agência, o número da conta, o CPF, o meu nome. Não, isso não é mais necessário, porque no momento que tu faz o cadastramento, tu pode vincular a chave com o número do teu celular. Atrás dessa chave vai estar todos esses dados que eu acabei de falar. Então, eu preciso fazer um pagamento para um amigo, para uma loja. Eu peço qual que é a chave do Pix. Ele vai me passar o número do celular. Com o número do celular eu consigo fazer a transferência. Principais benefícios para pessoas, governo e instituições financeiras. O Pix é uma transação financeira à vista, ou seja,
Em vez de eu utilizar por vezes o dinheiro para fazer o pagamento de uma compra, eu vou utilizar o Pix. O meu celular, eu tendo o meu celular, eu vou na loja, em vez de eu levar junto um recurso ou o próprio cartão de débito, eu levo o meu celular, faço a compra, vai ter um QR Code da loja lá, vou direcionar o meu aparelho celular e vou fazer o pagamento através de uma transferência bancária. E aonde que diminui o risco e o custo? O risco é de nós não estar circulando com dinheiro, a circulação de dinheiro através dos carros fortes, a tendência é diminuir. No Brasil, como a nossa área é muito grande, tem algumas localidades que o transporte de valores é feito por vias fluviais, ou seja, através de barcos, para ter uma noção do quanto, por vezes, custa para chegar a determinados valores em cédulas em algumas comunidades. Pagamentos pelo Pix. O usuário pode cadastrar até 5 chaves. É um serviço a mais que as instituições financeiras vão estar disponibilizando para os seus clientes, para os seus associados. Então, eu posso, como pessoa física, ter 5 chaves numa instituição financeira, ou se eu tiver 2 contas, por exemplo, em 2 instituições financeiras. Uma instituição financeira eu posso utilizar o CPF, instituição financeira A, utilizar o meu CPF como sendo a chave. Na instituição financeira B eu posso utilizar o meu celular. Eu tenho um recurso para receber de alguém, eu posso escolher qual instituição financeira eu posso receber. Se eu quero que receba na instituição financeira B, eu vou fornecer o número do meu celular. Se for no A, não, a minha chave é o CPF e então forneço o CPF. Além disso, a gente pode cadastrar como chave o e-mail, e se eu não quiser cadastrar nada, eu posso cadastrar uma chave aleatória. Eu não quero fornecer o meu CPF, não quero fornecer o número do meu celular, eu não quero fornecer meu e-mail. Tu entra no aplicativo da instituição financeira, gera uma chave aleatória e fornece para a pessoa que precisa fazer um pagamento para ti. O Pix é de graça para pessoas físicas. O acesso será liberado em 16 de novembro. Num primeiro momento vai ser possível realizar apenas transações nacionais, mas o Banco Central já estuda aí para fazer transações internacionais, mesmo porque o Pix, claro que com um outro nome, já funciona em outros países, Reino Unido, na China e em outros países que já utilizam essa sistemática aí de transferência. E algo muito importante, para a pessoa física não terá custo. Hoje a gente tem um custo, eu tenho conta numa instituição financeira, e eu pago lá uma cesta de relacionamento que me dá direito à realização de 2 TED. Se eu ultrapassar essas 2 TED, eu vou ter um custo extra, sei lá, de R$10, vamos citar um exemplo. A partir então da implantação do Pix, que começa dia 16 de novembro, a pessoa física não terá mais esse custo. Então, com certeza, é um benefício aí para todo o cidadão brasileiro. E nós encerramos essa edição com um convite para audiência pública que acontece amanhã, às 6 horas da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, serão discutidas alterações no plano diretor com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e habitacional do município. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!